Boa noite a todos. Novamente estamos aqui para mais um vídeo e, como sempre, nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso assunto hoje vai ser sobre a Bíblia hebraica e a Bíblia grega. Alguns cristãos, eu encontro muito isso nos cursos, perguntam assim: eu tenho uma Bíblia aqui, mas eu não sei se é católica ou se é evangélica. É muito fácil de saber. Você dê uma olhadinha na sua Bíblia. Se tiver o livro de Tobias, com certeza é a Bíblia que nós católicos usamos. A nossa Bíblia tem 7 livros a mais que a Bíblia dos nossos irmãos evangélicos. E qual a causa disso? Eu vou explicar. As Escrituras Sagradas judaicas foram escritas normalmente em hebraico. Talvez algum trechinho aqui e acolá tenha sido escrito numa outra língua, mas originalmente em hebraico. Com a vinda de Jesus, muita coisa começou a ser escrita, muita coisa. Então os judeus resolveram separar aquilo que era genuinamente escritura sagrada judaica. E para isso precisava que essa escritura tivesse sido escrita, tivesse sido feita em hebraico, na Palestina, e tivesse o espírito poético semita, o modo de pensar semita. Então aquilo que foi escrito em grego não entrou no cânon, na lista dos judeus. Nós temos aí 7 livros. Nos livros chamados históricos, nós temos o livro de Tobias e Judite, 1 e 2 de Macabeus. Nos livros chamados sapienciais, nós temos Sabedoria e Eclesiástico. Eles têm o Eclesiastes. E nos profetas, o livro de Baruque. Além de uns apêndices do livro de Daniel e algumas coisinhas do livro de Esther. A Igreja Católica, logo no seu início, aceitou esses livros como inspirados. Os judeus os chamavam de apócrifos e a Igreja os chamava de deuterocanônicos, uma segunda lista, mas entraram na Bíblia como escritura inspirada por Deus. Começou a ser escrita lá pelo ano 1050 como literatura intencional, como literatura que fazia parte da história específica do Reino de Israel. A Igreja aceitou esses livros como inspirados e
escritos numa língua que não era a língua dos judeus. Uma primeira tradução da Bíblia foi feita já em Alexandria, no Egito. Havia lá uma grande comunidade judaica que sentiu necessidade de ter a Bíblia em grego, porque aquela comunidade já tinha perdido o contato com o hebraico. Imaginemos hoje, vamos pegar aqui de Poços de Caldas 100 famílias. Essas 100 famílias vão morar na França. A primeira geração, ainda pelo contato com os pais que falam português, ainda vão falar lá um bocadinho de português. Mas eles vão, aos poucos, sendo aculturados. As crianças vão estudar em escolas francesas, os amigos serão franceses, e aos poucos eles vão perdendo o contato com o português. Lá pela quarta, quinta geração, você já não vai encontrar mais quase ninguém que fala português. Então, se eles quiserem estudar a história do Brasil em português, terá que ser feita uma tradução para eles, para o francês. Assim aconteceu, fizeram uma tradução da Bíblia, daquilo que era a escritura até aquele tempo, para essa comunidade em Alexandria. Essa tradução passou a se chamar Septuaginta, a tradução dos 70 sábios. Na verdade foram 72. Pegaram 6 especialistas no assunto de cada tribo. E esses 72 fizeram então a tradução para o grego. Quando a igreja fez a sua lista, ela assumiu toda a literatura que era escrita em hebraico, mais esses livros que foram escritos em grego. O último livro do Antigo Testamento a ser escrito foi o livro da Sabedoria, lá pelo ano 50 antes de Cristo. Quando é que a Bíblia começou a ser escrita? Mais ou menos pelo ano 1100. E foi completada lá pelo ano 100 depois de Cristo. Lá pelo 95, com o Apocalipse. Eu não tenho muita preocupação com essas datas, porque é muito difícil, mesmo para biblistas muito bons, é muito difícil datar esses acontecimentos, muito difícil. Se por acaso alguém quiser saber todos os livros na ordem, ajuda. É necessário? Não. Mas, quando você pegar a Bíblia e quiser achar um livro, você vai mais ou menos onde ele está. Isso depende também um pouco de prática. Quais são esses 73 livros? No Pentateuco, 5. Penta, 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em seguida, 16 históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 de Samuel, 1 e 2 de Crônicas, 1 e 2 de Reis, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 e 2 de Macabeus. Depois 7 sapienciais. Jó,
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Em seguida, 18 profetas. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 14 cartas de São Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Depois uma cartinha pequena de Tiago, em seguida 1 e 2 de Pedro, 1, 2, 3 de João, mais uma cartinha pequena de Judas e o Apocalipse. Eu vou contar para vocês por que eu fiz isso, de decorar os 73 livros. Uma historinha à parte aqui. No primeiro dia de PUC, a gente naquela euforia, estamos na PUC, teologia, aquela coração assim batendo acelerado, e entrou na sala, no primeiro dia, naquela euforia, entrou um hominho desse tamaninho, uma mixaria de gente, um toquinho de marrabode. Ele entrou, ficou assim, tamborilando na mesa e olhando para a gente. Ficou um tempão olhando para a gente. Depois disse assim: eu sou professor de Bíblia e vocês têm até segunda-feira para chegarem aqui com os 73 livros na ponta da língua. E saiu, foi embora. Eu pensei, meu Deus do céu, onde foi que eu amarrei minha égua? Daí a pouquinho entrou um outro, mais alto, magrinho, e um cabra que estava lá na frente falou assim: o senhor é professor de Bíblia? Eu sou. Mas acabou de sair daqui uma pessoa dizendo que era o professor. Aí ele deu uma risada e falou: deve ser o Chiquinho. Chiquinho faz isso com todas as turmas. Mas na brincadeira dele tem um fundo de verdade. Eu gostaria muito que vocês soubessem os 73 livros e vou explicar por quê. Aí ele disse: um dia eu estava numa palestra para padres, pregando um retiro, e eu vi que um padre à esquerda estava com a Bíblia em cima da perna. E eu pedi a ele para ler um texto. E ele pegou a Bíblia, abriu, procurou, não conseguia achar o livro que eu tinha pedido. Foi lá na orelhinha da Bíblia, assim, do lado, para ver onde estava o livro. Eu percebi que, sem querer, eu deixei o padre muito constrangido. Ele não sabia, não entendia nada de Bíblia. Eu percebi isso depois. E que com vocês não aconteça isso. Então, aprendam. Vocês vão manusear a Bíblia com uma certa facilidade. Por exemplo, é comum você pedir uma pessoa para ler o livro de um profeta, um texto profético, e a pessoa ir lá no começo da Bíblia. Aí, isso foi numa sexta-feira, eu comecei a fazer o exercício de decoreba dos 73 livros.
Eu gosto de decorar alguma coisa, estudar alguma coisa andando. Então eu fui lá de onde eu morava, no bairro Santo Antônio, até a Praça 7, 2 vezes. Eu peguei os 5 primeiros, decorei os 5 primeiros, depois aos pouquinhos eu ia acrescentando de 2 em 2. Quando chegou no sábado, eu já conseguia repetir todos os 73. Até hoje isso me ajuda um pouco. Não é necessário, eu repito, mas ajuda. A Bíblia que nós usamos, a Bíblia grega, ela difere, portanto, da Bíblia dos cristãos não católicos somente nesse detalhe. Quando Martinho Lutero resolveu se separar da Igreja Católica, ele foi usar também essa Bíblia hebraica, que não tem esses 7 livros. Mas eu já vi, tinha um pastor que era muito amigo da gente, e ele usava a Bíblia de Jerusalém para estudo. E eu perguntei a ele. Ele falou, olha, eu lamento muito que a nossa Bíblia não tem esses livros. Eu gosto muito do Eclesiástico. Eu gosto muito do livro da sabedoria. Não sei por que a gente não pode usar esses livros. A Bíblia tem umas passagens que são muito chatas. Muito. Querem fazer um teste? Experimentem ler o primeiro livro de Crônicas. Eu acho que vocês não vão passar assim, com um sorriso até na orelha, do 3º ou 4º capítulo. Por quê? Porque isso foi escrito com a intenção de fazer memória àqueles personagens ancestrais. Vocês vão ver, tem listas e mais listas de nomes, uns nomes complicados para nós, porque são nomes hebreus. Por outro lado, tem aquelas passagens que a gente lê e fica encantado. E são a maioria, quase 100%. Nós podemos depois, se vocês quiserem, dar uma passada livro por livro, na ordem didática em que estão na Bíblia. Essa ordem da Bíblia não é a ordem dos escritos. Nós temos, por exemplo, textos que estão lá no comecinho do Gênesis, que foram escritos lá pelo ano 570, 580 antes de Cristo, lá no exílio da Babilônia. Nós temos textos que são atribuídos a Davi, que foram escritos também por essa época. Muitos salmos foram escritos muito depois. Tem gente que gosta de dizer assim, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Interessante. Peguem lá no finalzinho do Deuteronômio, vocês vão ver que Moisés, mesmo depois de morto, continua dando notícias sobre ele. O que foi feito do corpo dele, e ele já tinha morrido. Então a gente desconfia que aquele texto não foi escrito por ele.
E a gente deduz que outros também não. Mas quanto aos autores, há uma dificuldade muito grande de saber se são eles próprios que escreveram ou se isso foi fruto de algum discípulo posteriormente pertencente àquela escola. Esse nome escola se refere a um grupo de discípulos que tem a mesma linha de pensamento do mestre. Por exemplo, o livro dos Provérbios. Muitos provérbios que são atribuídos a Salomão, escritos posteriormente, pertencem a uma escola de discípulos que tinha um certo gosto por esse tipo de literatura. Assim com os Salmos, assim com a história do povo. Hoje nós vamos ficando por aqui. E se porventura alguém tiver alguma dúvida, nós teremos amanhã, como já ficou combinado, para isso. Mas, resumindo e encerrando, nós, católicos romanos, da Igreja Católica, Apostólica, Una e Santa, nós usamos a Bíblia grega. Então, vamos deixar de lado esse negócio de a Bíblia católica, a Bíblia não católica, a Bíblia grega e a Bíblia hebraica. Fiquem todos com Deus e até a próxima.